Você já parou para pensar por que, às vezes, esquecemos o nome de uma pessoa que conhecemos tão bem? Ou por que dizemos exatamente o oposto daquilo que tínhamos a intenção de dizer? Ou, talvez, você já tenha acordado no meio da noite com o coração acelerado, lembrando-se de um sonho absurdo, caótico, onde as leis da física e da lógica pareciam não existir, e se perguntou de onde vieram aquelas imagens bizarras. Nós passamos a maior parte de nossas vidas acreditando que somos os senhores absolutos de nossas próprias mentes. Acreditamos piamente que nossas decisões são racionais, que nossos esquecimentos são meros acidentes do cérebro cansado e que os nossos sonhos não passam de um amontoado de ilusões sem sentido produzidas por um corpo adormecido. Mas, imagine por um instante que essa nossa crença não passe de uma doce ilusão. Imagine que a sua mente é como um iceberg gigantesco flutuando nas águas geladas do oceano. A ponta brilhante que se ergue acima da superfície, aquela pequena parte que o sol ilumina e que todos podem ver, é a nossa mente consciente. É a nossa razão, o nosso pensamento lógico, aquilo que acreditamos controlar. No entanto, a maior e mais perigosa parte desse iceberg está submersa, oculta nas profundezas escuras e silenciosas. Essa massa colossal e invisível é o nosso inconsciente. É exatamente para essa região sombria, misteriosa e infinitamente fascinante que nós vamos viajar hoje. Guiados pela obra revolucionária Introdução à Psicanálise, escrita pelo homem que ousou mergulhar onde ninguém mais havia ido, Sigmund Freud. A importância de Freud para a história do pensamento humano é tão grandiosa que ele frequentemente é comparado a gigantes como Copérnico e Darwin. Pense nisso comigo. Copérnico desferiu o primeiro grande golpe no narcisismo humano ao provar que a Terra não era o centro do universo. Darwin nos deu o segundo golpe, mostrando que não fomos criados separadamente de todas as outras criaturas, mas que descendemos do reino animal. Freud, no entanto, desferiu o terceiro e talvez o mais doloroso golpe no ego humano. Ele provou que o homem não é senhor nem mesmo em sua própria casa. Ele demonstrou que a nossa consciência é apenas uma pequena janela por onde espiamos uma fração minúscula do que realmente acontece no vasto castelo da nossa mente. Quando Freud começou a apresentar essas ideias na Viena conservadora da virada do século XIX para o século XX, ele enfrentou uma resistência feroz. A comunidade médica da época, os psiquiatras e os cientistas o olhavam com desdém e desconfiança. Afinal, a medicina estava acostumada a procurar micróbios, a fazer dissecações, a buscar explicações puramente anatômicas e químicas para as doenças. E, de repente, surge esse médico austríaco dizendo que os sintomas físicos de muitos pacientes não tinham origem em lesões nervosas, mas sim em traumas emocionais, em desejos reprimidos, em conflitos invisíveis da alma. Freud estava propondo uma ciência que não se via no microscópio, uma ciência baseada na escuta, na palavra, na livre associação. Ele estava dizendo que o ser humano é governado por forças irracionais e instintivas que ele mesmo desconhece. Seguindo essa linha de pensamento, para provar a existência desse mundo inconsciente, Freud não começou analisando loucuras extremas ou delírios incompreensíveis. Com uma genialidade ímpar, ele começou observando as pequenas coisas da vida cotidiana, os chamados atos falhos. Os atos falhos são aqueles pequenos erros que todos nós cometemos, um lapso de linguagem, uma leitura errada de um texto, o esquecimento temporário de uma palavra, ou a perda misteriosa de um objeto como uma chave ou um documento. A ciência tradicional dizia que isso era apenas cansaço, desatenção ou uma falha de circulação sanguínea no cérebro. Mas Freud nos convida a olhar mais de perto. Ele nos mostra que esses erros não são acidentais. Eles têm um sentido, um propósito, e revelam um conflito entre duas intenções dentro de nós. Uma intenção é consciente e aceitável, a outra é inconsciente, reprimida e, muitas vezes, inaceitável para nossa moral ou para a sociedade. Freud conta a história de um presidente de uma assembleia parlamentar que, ao abrir a sessão, bate o martelo e diz: "Declaro encerrada a sessão." Todos riram do engano. Mas por que ele disse encerrada em vez de aberta? Porque, secretamente, no fundo de sua mente, ele sabia que aquela reunião seria inútil, conflituosa.
E o seu desejo mais íntimo era de fato encerrá-la antes mesmo de começar. O desejo inconsciente foi mais forte, furou o bloqueio da censura consciente e se expressou através do lapso de linguagem. Da mesma forma, quando esquecemos o nome de alguém, Freud nos diz que, muito provavelmente, essa pessoa está associada a uma lembrança desagradável. Há um sentimento de inveja, raiva ou humilhação que não queremos reviver. O esquecimento é uma forma de defesa, uma tentativa da mente de nos proteger da dor. E quando perdemos um objeto, como um presente que ganhamos de alguém com quem estamos brigados, não é apenas um descuido. É o nosso inconsciente se livrando de algo que nos traz um desconforto emocional. Assim, os atos falhos são as pequenas rachaduras na parede da nossa consciência, por onde os desejos reprimidos escapam e se fazem notar. Além disso, se os atos falhos são os sussurros do nosso inconsciente, os sonhos são o seu grito mais eloquente. É maravilhoso perceber como Freud transformou a nossa compreensão da vida noturna. Antes dele, a ciência considerava os sonhos como meros espasmos do cérebro, contrações musculares da mente adormecida, sem nenhum significado. Mas Freud resgatou a antiga crença popular de que os sonhos têm, sim, um sentido profundo. Ele declarou que os sonhos são a estrada real que conduz ao conhecimento do inconsciente. Mas por que os sonhos são tão bizarros, tão absurdos, e muitas vezes, tão difíceis de compreender? Freud explica que a principal função do sonho é proteger o nosso sono. Quando estamos dormindo, os nossos desejos reprimidos, aqueles instintos mais primitivos e egoístas que passamos o dia inteiro tentando controlar, aproveitam o relaxamento da nossa mente para tentar chegar à consciência. Se esses desejos, que muitas vezes são agressivos ou de natureza puramente sexual, chegassem à nossa mente de forma clara e direta, nós ficaríamos tão chocados e apavorados que acordaríamos imediatamente. Para evitar que o sono seja interrompido, a nossa mente possui uma espécie de vigia, um guardião que chamamos de censura. A censura não permite que o desejo reprimido passe em sua forma original. Então, a mente realiza um trabalho fantástico, que Freud chama de trabalho do sonho. O desejo inconsciente é disfarçado, modificado, maquiado, até se transformar em uma imagem tolerável. É por isso que Freud divide o sonho em duas partes: o conteúdo manifesto, que é a historinha maluca que nós lembramos quando acordamos, e o conteúdo latente, que são os verdadeiros pensamentos e desejos ocultos que geraram o sonho. Um aspecto fascinante é entender como a mente faz essa maquiagem, como ela transforma o conteúdo latente no conteúdo manifesto. Ela utiliza mecanismos muito engenhosos, sendo os principais a condensação e o deslocamento. Pela condensação, a mente pega várias pessoas, vários lugares ou várias ideias diferentes e as funde em uma única imagem no sonho. Você já sonhou com uma pessoa que tinha o rosto do seu chefe, mas vestia a roupa do seu pai e falava com a voz do seu marido? Isso é a condensação. É uma tentativa de economizar energia psíquica e, ao mesmo tempo, esconder o verdadeiro significado. O outro mecanismo é o deslocamento, que é quando a emoção ou a importância de uma ideia central é transferida para um detalhe minúsculo e aparentemente insignificante do sonho. Aquilo que é crucial no inconsciente aparece como algo banal no sonho, e o que é banal no sonho muitas vezes esconde a dor mais profunda. Para decifrar esse código, o psicanalista precisa ajudar o paciente a fazer a livre associação, pedindo que ele fale tudo o que lhe vem à cabeça sobre cada pequeno elemento do sonho, sem filtros, sem pudores, até que o verdadeiro significado seja revelado. E aqui chegamos a uma das descobertas mais controversas de Freud, o simbolismo dos sonhos. Como a censura é muito severa, a mente cria uma linguagem de símbolos universais, muitos deles de natureza sexual, para expressar desejos íntimos. Objetos alongados como bengalas, guarda-chuvas, facas e armas frequentemente simbolizam o órgão sexual masculino. Já objetos que podem conter algo, como caixas, armários, fornos, cavernas e quartos, representam o órgão sexual feminino. O ato de subir escadas, voar ou andar a cavalo muitas vezes representa o ato sexual em si. Freud nos conta o caso de uma paciente que sonhou ter comprado 3 ingressos de teatro por $1,50. No sonho, ela sentia que havia se precipitado, que havia comprado os ingressos cedo demais.
Através da análise, descobre-se que o sonho não tem nada a ver com teatro. A paciente havia se casado muito jovem e agora, anos depois, ao ver uma amiga da mesma idade se casando, sentia um profundo arrependimento. O teatro representava o casamento, o número 3 simbolizava o homem, e a pressa em comprar os ingressos era o lamento do seu inconsciente gritando: eu me casei cedo demais, eu me precipitei, se eu tivesse esperado, poderia ter conseguido um marido muito melhor. O sonho, portanto, não é um amontoado de imagens aleatórias, mas sim a realização disfarçada de um desejo reprimido. Neste ponto da nossa reflexão, podemos nos perguntar se os atos falhos e os sonhos são janelas para o inconsciente. O que acontece quando essas forças reprimidas são tão intensas, tão dolorosas e insuportáveis que a censura normal não consegue contê-las? A resposta nos leva diretamente ao coração da psicanálise, à formação das neuroses e dos sintomas psiquiátricos. Freud descobriu que a linha que separa uma pessoa considerada normal de uma pessoa neurótica é extremamente tênue. Os mesmos conflitos que todos nós temos em nossas mentes são os conflitos que geram as doenças nervosas. A diferença é apenas uma questão de grau, de quantidade de energia reprimida. O sintoma neurótico, seja ele uma fobia paralisante, uma obsessão irracional de lavar as mãos repetidamente, ou uma paralisia histérica no corpo sem nenhuma causa física, tem um significado profundo. O sintoma é, na verdade, um substituto. É um acordo. Um compromisso doloroso entre um desejo sexual ou agressivo que quer ser satisfeito a todo custo e a censura moral do indivíduo que não permite que esse desejo se realize. O paciente sofre terrivelmente com o seu sintoma, ele quer se livrar dele, mas, ao mesmo tempo, o seu inconsciente se agarra ao sintoma porque é a única forma de obter alguma satisfação daquele desejo proibido. Freud nos relata o caso impressionante de uma mulher que desenvolveu um ritual obsessivo. Todos os dias, ela corria de seu quarto para um quarto ao lado, ficava em frente a uma mesa, chamava a empregada, dava uma ordem sem sentido e depois corria de volta. Parece loucura, não é? Mas a psicanálise escavou o passado dessa mulher e descobriu o sentido oculto. Anos antes, na sua noite de núpcias, o seu marido muito mais velho havia falhado, sofrendo de impotência. Na manhã seguinte, sentindo-se humilhado perante a empregada que faria a cama, o marido pegou um frasco de tinta vermelha e derramou no lençol para simular a perda da virgindade da esposa. No entanto, na pressa, ele derramou a tinta no lugar errado do lençol. Aquele ritual estranho que a mulher repetia todos os dias era uma encenação simbólica daquela noite traumática. Mas, no ritual do sintoma, ela corrigia a falha do marido. Ela parava em frente à mesa, em um ponto onde a empregada pudesse ver uma mancha imaginária, como se estivesse dizendo ao mundo e a si mesma: não. Meu marido não é impotente, ele não precisa sentir vergonha. O sintoma era, ao mesmo tempo, a lembrança de um trauma e a realização de um desejo de proteger a honra do homem que ela amava. É uma prova magistral de como a mente humana é complexa, poética e tragicamente engenhosa. Transitando para uma esfera ainda mais profunda, precisamos encarar a descoberta que mais causou escândalo e repulsa na época de Freud: a sexualidade infantil. Até então, a sociedade via a infância como um paraíso de pureza, um tempo de inocência angelical completamente desprovido de qualquer impulso sexual. Acreditava-se que a sexualidade só caía do céu, como um raio, na época da puberdade. Freud destruiu essa ilusão romântica através da análise de seus pacientes adultos. Ele percebeu que as raízes de todas as neuroses voltavam irremediavelmente para os primeiros anos de vida. Ele provou que a criança tem, sim, uma vida sexual rica, complexa e difusa, que começa no momento do nascimento. A diferença é que a sexualidade infantil não está ligada à reprodução. A energia sexual, que Freud chamou de libido, busca o prazer em diferentes zonas do próprio corpo da criança, em estágios sucessivos. No início, a zona de prazer é a boca. A criança sente um prazer imenso ao sugar o seio da mãe, um prazer que vai muito além da simples nutrição. Depois, quando a criança cresce um pouco mais, a energia da libido se desloca para a região anal, onde ela encontra prazer em reter e expelir as fezes,
exercendo seu primeiro controle sobre o mundo e sobre os pais. Mais tarde, a libido se concentra nos órgãos genitais, e a criança descobre o prazer da exploração do próprio corpo. Freud argumenta que os desvios sexuais na vida adulta, as chamadas perversões, não são aberrações criadas do nada, mas são simplesmente fixações ou regressões a essas fases primitivas da sexualidade infantil que não foram superadas adequadamente. A civilização exige que nós reprimamos e controlemos essa sexualidade infantil exuberante para podermos conviver em sociedade. Mas essa repressão tem um custo alto, e é exatamente no fracasso dessa repressão que a neurose encontra o seu terreno fértil. E é no clímax do desenvolvimento dessa sexualidade infantil que encontramos o conceito central e mais dramático da teoria freudiana: o complexo de Édipo. Em torno dos 3 a 5 anos de idade, a criança direciona o seu desejo amoroso e sexual para a pessoa que cuida dela, que geralmente é a mãe. O menino desenvolve uma paixão profunda e possessiva por sua mãe e, consequentemente, passa a ver o seu pai como um rival assustador. Um intruso que rouba o amor e a atenção que deveriam ser exclusivamente seus. No fundo de sua pequena alma, a criança deseja eliminar o pai para ficar apenas com a mãe. A menina passa por um processo semelhante, apaixonando-se pelo pai e rivalizando com a mãe. Esse turbilhão de emoções extremas, de amor ardente, de ódio, de ciúme e de culpa esmagadora é a base da nossa formação psicológica. Freud tomou emprestado o nome da tragédia grega de Sófocles, onde o herói Édipo, sem saber, mata o próprio pai e se casa com a própria mãe, atraindo para si uma maldição terrível. O mito de Édipo ressoa tão profundamente na humanidade até hoje porque ele é a dramatização dos nossos próprios desejos infantis reprimidos. A criança, obviamente, percebe que não pode vencer o pai, que é muito mais forte. O medo da punição, que no menino se traduz no medo da castração, força a criança a reprimir esses desejos incestuosos, empurrando-os para as profundezas escuras do inconsciente. O complexo de Édipo é, de certa forma, superado, mas ele deixa cicatrizes eternas. A forma como resolvemos esse conflito primordial determinará a nossa capacidade de amar na vida adulta, a nossa relação com a autoridade. Se falharmos nessa resolução, seremos condenados a carregar o peso da neurose. A mente do neurótico é uma mente que ficou presa, fixada nos fantasmas de um passado infantil que ele não consegue esquecer e do qual não consegue se libertar. Avançando para a reta final dessa nossa jornada, surge a pergunta mais importante: como, afinal, a psicanálise propõe curar esse sofrimento? Como podemos libertar o paciente das correntes invisíveis dos seus traumas e da sua repressão? Freud percebeu rapidamente que o tratamento psicanalítico não poderia ser feito com prescrições morais, conselhos amigáveis ou pílulas mágicas. O tratamento exige que o paciente fale livremente, deixando fluir todas as suas associações, memórias e emoções, por mais dolorosas, vergonhosas ou absurdas que pareçam. O objetivo do psicanalista é agir como um espelho e um guia, ajudando o paciente a vencer as suas próprias resistências internas. Mas o verdadeiro motor da cura, o campo de batalha onde a guerra contra a neurose é vencida ou perdida, é um fenômeno extraordinário chamado transferência. Durante o longo e árduo processo de análise, o paciente começa, inevitavelmente, a projetar sobre a figura do analista todas aquelas emoções intensas, amorosas ou hostis, que originalmente pertenciam aos seus pais durante os anos de formação do complexo de Édipo. A paciente que se sente rejeitada pelo pai passa a exigir o amor do analista. O paciente que se sentia oprimido pelo pai passa a desafiar e odiar o analista. O consultório transforma-se em um palco onde os fantasmas do passado ganham vida nova. O analista não deve se lisonjear com o amor da paciente, nem se ofender com a sua raiva. Ele deve compreender que aquele sentimento não é dirigido a ele pessoalmente, mas é uma repetição de um padrão inconsciente antigo. O trabalho da cura consiste em manejar essa transferência, mostrar ao paciente o que ele está fazendo, trazê-lo de volta à realidade e permitir que ele reviva aquelas emoções traumáticas, mas agora em um ambiente seguro, com uma mente adulta capaz de processá-las. A cura ocorre quando o inconsciente se torna consciente.
Quando a luz da razão ilumina o porão escuro dos desejos reprimidos, a energia que estava aprisionada no sintoma é finalmente libertada. E o indivíduo pode, enfim, utilizar essa energia para viver, amar e trabalhar no mundo real. Ao encerrar esta profunda imersão na mente humana, percebemos que a obra de Sigmund Freud não é apenas um manual médico, mas uma grandiosa filosofia sobre a condição humana. Ele nos ensinou que somos seres cindidos, lutando constantemente entre a nossa natureza animal instintiva e as exigências da civilização. Compreender a psicanálise é aceitar a nossa própria fragilidade. É ter a humildade de reconhecer que as forças que nos movem nem sempre são nobres ou lógicas. Mas, paradoxalmente, é apenas através do conhecimento e da aceitação dessa nossa escuridão interior que podemos alcançar a verdadeira liberdade. Conhecer a si mesmo, iluminar as sombras do inconsciente, é a tarefa mais difícil, porém a mais corajosa que um ser humano pode empreender. Espero que este mergulho nas ideias freudianas tenha provocado em você a mesma inquietação maravilhosa e o mesmo desejo de olhar para dentro que tem fascinado gerações. A mente é um universo infinito, e nós apenas começamos a explorá-lo.